vestido de paz. Se todavia não há isso no seu coração, aonde chegar este som, meu desejo é que Deus te encha de alegria, de saúde. Vou fazer uma leitura bíblica no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 27, verso 22, que está escrito: disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Quero ficar apenas com a parte A deste verso para a meditação. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Quero iniciar esta mensagem com esta pergunta muito importante. Uma pergunta levantada há um pouco mais de 2000 anos atrás pelo famoso governador da Judeia. Ele fez essa pergunta numa ocasião em que, de acordo com a circunstância do momento, queria livrar-se de um problema. Tinha na mão um inocente e não queria condená-lo. Entretanto, não sabia que estava fazendo a pergunta mais solene, mais importante de toda a sua vida. Esta também é a pergunta mais solene e mais importante que você terá que enfrentar enquanto você viver em todos os dias da sua vida. O que farei então de Jesus chamado o Cristo? Aleluia! Pilatos tinha que fazer uma decisão final quanto ao destino de Jesus. Ele não sabia o que fazer. Ele já tinha visto que Jesus havia sido julgado pelo tribunal judaico, que o condenara de blasfêmia. Tinha sido levado perante Anás e Caifás, sumo sacerdote daquela época. Havia sido arrastado até Herodes e agora estava sendo apresentado a Pilatos, o governador romano da Judeia. Na madrugada daquela sexta-feira do ano 31 da nossa era cristã. E como Pilatos não sabia o que fazer, ele consulta a multidão, fazendo esta pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Lembrando que quando ele pronuncia essas palavras, que se constitui a pergunta mais importante que já foi formulada no planeta Terra, ele faz uma interrogação universal que todo indivíduo que mora aqui e que já morou aqui terá de enfrentar. Esta é uma pergunta pessoal para cada indivíduo que me ouve nesta manhã. É uma pergunta inescapável. Ninguém está neutro dela. Todos terão que enfrentá-la. Todos terão que responder mais cedo ou mais tarde. Todos terão que dar cabo a esta pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Agora veja que Pilatos, quando faz, aleluia, esta pergunta, ele mesmo dá a sua resposta, cometendo 3 injustiças. Primeiro, ele teria que apresentar naquele dia alguém que estava preso, alguém que estava condenado posteriormente de ser julgado, para a multidão e soltá-lo.
era o saldo-conduto que ele estava fazendo, liberando um prisioneiro, liberando um condenado. E ele coloca diante da multidão Barrabás, um criminoso confesso, e coloca Jesus, a quem estavam apresentando também como um criminoso. Entre libertar um justo e libertar um criminoso, ele escolheu libertar o criminoso, porque a multidão preferia Barrabás, e Pilatos achou melhor seguir a multidão. O escolhido foi o Salvador, o escolhido foi aquele que fez o bem em todo o tempo, o escolhido foi o Filho de Deus, o escolhido foi o nosso Senhor Jesus. A multidão dizia: solta Barrabás, crucifica Jesus, crucifica o Cristo. Barrabás era um dos mais temidos criminosos daquela época, mas a multidão disse: solta Barrabás. Nós preferimos Barrabás, nós queremos livre a Barrabás. Mata a Cristo, crucifica a Cristo. E o texto logo em seguida diz que Pilatos, ouvindo a multidão, mandou açoitar a Jesus. Primeiro, ele reconhece a inculpabilidade de Jesus. Verso 23, ele diz: que mal ele fez, eu não acho nele crime algum. A seguir, ele manda açoitar a Jesus Cristo. Como é que ele pôde fazer isso? Jesus não é culpado. Como Pilatos manda açoitá-lo? Os judeus, percebendo essa vacilação, o incita dizendo: crucifica a este, solta Barrabás. E Pilatos entrega a Jesus. Ao entregar Jesus aos líderes judaicos, Pilato estava sentenciando Cristo à morte de cruz, a pior morte, a morte mais horrenda, a morte vergonhosa, a morte que era considerado pela lei de Moisés maldita, porque dizia a lei: maldito todo aquele que for subido ou crucificado ao madeiro. Como é que ele pôde sentenciar Jesus a tal horrenda e cruciante vergonha de morte de cruz? Pilatos nunca mais teve paz de espírito, não podia mais esquecer o que tinha feito com Jesus. Isso afetou toda a sua vida. Ele não podia mais mudar o seu decreto. A mulher dele havia lhe dito, advertindo, que ele não deveria se envolver na morte daquele justo, mas ainda assim ele entrega Jesus para a horrenda cruz. Nos diz a história que no ano 39, 8 anos após a crucificação de Cristo, Pilatos não suportou a consciência, Pilatos não suportou o remorso, Pilatos não suportou a pergunta que latente gritava na sua alma: o que farei de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta, aleluia, ela carcomia a consciência culpada, e ele vai pôr um fim miserável na sua vida por não ter dado resposta à pergunta que ele fez. Entenda que decisões decidem destino. Enquanto Pilatos entregava Jesus ao Calvário, a cruz, não respondendo, aleluia, com certeza a pergunta que ele faz, antes os entregando à morte, para ele dava as costas à oportunidade que Deus estava dando, mas para a humanidade, ele estava ali naquela sexta-feira
feira de Páscoa, apresentando o Cordeiro que iria tirar o pecado de todos os homens. Aleluia! Como é que você responde a esta pergunta? O que farei de Jesus chamado Cristo? A multidão que está ali, elas responderam: crucifica-o, solta Barrabás, prende a Jesus. Aleluia! A sexta-feira da Páscoa, aonde a pergunta foi feita, na apresentação do Cordeiro, já passou. Hoje é o dia de sábado de aleluia, e você ainda não fez questão de entender o que é a Páscoa. Páscoa não é comer chocolate. Páscoa, aleluia, não é atentar para coelho. Páscoa não é festejar apenas um ato histórico. Páscoa é ser livre da morte. Páscoa é ser livre da condenação eterna. Páscoa é entender que o único modo de você escapar de uma eternidade sem Deus é dizer: eu sei o que fazer de Jesus chamado Cristo. Aleluia! É torná-lo meu Salvador. É bom lembrar de Judas, que naquela mesma ocasião em que já tinha entregado a Jesus, foi reclamar a resposta errada que ele tinha dito, aleluia, jogando as 30 moedas aos pés daquele que havia condenado a Cristo. Judas não sabia o que fazer de Jesus Cristo. Judas, que era um homem de talentos especiais, admirado por pessoas, inclusive pelos discípulos com quem ele andara por 3 anos. Judas viveu ao lado de Jesus. Judas pode acompanhar o Salvador em seus poderosos milagres. Judas pode observar a obra de Cristo, revelando o amor de Deus. Judas ficou convencido de que ele era realmente o Messias enviado por Deus. Judas aprendeu lições poderosas de Cristo a respeito do reino. Judas, todavia, amava mais o mundo, amava mais o dinheiro, amava mais os prazeres deste mundo do que a proposta de eternidade. Era avarento, ladrão, não quis se arrepender, não quis fazer de Jesus o seu Salvador. E no final dos 3 anos ao lado de Jesus, ele tomou uma decisão: o que fazer de Jesus chamado Cristo. Ele chama os líderes dos judeus e entrega aquele que só lhe fez bem. Ele trai a Cristo por 30 moedas de prata. Talvez você esteja como Judas, trocando Jesus por um momento de prazer, trocando Jesus pela glória deste mundo. Você conhece a verdade, é filho de crente, desviado, ingrato, que conhece a palavra revelada, já usufruiu dos tesouros celestiais, já presenciou o Cristo operar maravilha, mas ainda assim continua dando a resposta errada, escolhendo o mundo, escolhendo os prazeres do mundo, escolhendo a glória passageira, ao invés de Cristo, o Cordeiro Pascual. A despeito de Judas, aproximadamente 7 anos posterior, ou quase 8, lá está um homem chamado Saulo, religioso, alguém extraordinariamente religioso, alguém zeloso da lei,
Alguém que se cria a Deus à risca, mas não conhecia a verdade do Evangelho. E está indo perseguir os discípulos pela estrada de Damasco, aprisionar os cristãos daquela cidade. Mas ele se encontrou com Jesus, que apareceu numa radiante luz, e ele ouviu essas palavras em Atos 9:4: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia! E no momento em que ele ouve isso, ele diz para o Senhor: o que é que eu preciso fazer? O que é que eu farei? Aleluia, glória a Deus. Ele compreendeu que estava tudo errado na sua vida. Ele compreendeu que se defrontou com uma grande questão: o que fazer com Jesus chamado Cristo? Aleluia. Ele havia perseguido a igreja até aqui, ele havia desconhecido Cristo da verdade, desmistificado a ressurreição, mas agora Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos como filho dele, aleluia, Saulo, o perseguidor, torna-se o discípulo amado, o apóstolo querido, um cristão autêntico, abraçando a proposta e fazendo de Jesus o seu salvador pessoal. O que é que a multidão respondeu? Crucifica-o, crucifica-o. E ainda diziam mais: que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Aonde estavam os leprosos que foram purificados? Aonde estavam as centenas de paralíticos que foram levantados? Aonde estavam os coxos que ergueram-se com saúde? Aonde estavam os cegos que receberam a vista? Aonde estavam os pecadores que foram perdoados e receberam uma nova oportunidade? Aonde estavam os endemoniados que foram livres do cárcere espirituais? Muitos deles estavam ali, no meio daquela multidão, avolumando o grito: crucifica-o. Maior do que as bênçãos de Deus é você alcançar o dono das bênçãos. Canaã sem Deus é maldição. Não procure a Deus apenas pelas benesses da cruz. Não agarre a Jesus por um momento, pela sua necessidade. Jesus não é para um tempo, Jesus é para a eternidade. Mas o que faremos nós de Jesus chamado Cristo? Pilatos não sabia o que fazer de Jesus. Ele consulta o povo, que o pressiona, que exige a crucificação do Filho de Deus. Isso não é coisa que se faça. Você consulta as pessoas sobre as suas decisões espirituais. Você deixa que os seus parentes, amigos e vizinhos interfiram em sua opinião e permite que você decida o que fará de Jesus chamado Cristo. Esta é uma questão importante que você não deve deixar que ninguém decida por você. É um assunto de vida e morte. Decisões decidem destino. Oh, glória a Deus. Quando a pergunta é proposta: o que fazer de Jesus chamado Cristo? Sua salvação, sua perdição eterna depende de sua decisão. O que fazer de Jesus chamado Cristo? Tu virarás as costas, celebrarás apenas o festivo pascal histórico, não entenderás a proposta do reino.
continuarás afastado e desviado de Deus, continuará no seu pecado, sabendo que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única opção de eternidade. O que fará de Jesus chamado Cristo? Virarás as costas para Ele, pisarás o sangue e o sacrifício dele ao madeiro, continuará religiosamente seguindo a vida sem ter Deus no centro. Oh, eu venho como pregador nesta manhã dizer que o amor de Deus que nos constrange está pairado sobre esta cidade, que a misericórdia consoladora está estendendo uma avenida para você. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus. Pilatos não aproveitou a sua última oportunidade. Ele não sabia que se ele não aceitasse a proposta de Cristo naquele momento, ele se perderia para sempre. Quem sabe não é hoje a sua última oportunidade. Quem sabe tu não estás dentro da sua casa agora, sentado no seu sofá da sala, ouvindo este pregador rouco gritar aos seus ouvidos, enquanto o inferno envolve a sua alma, falando à sua mente que você deve provocar o suicídio, porque para você não tem mais jeito. Quem sabe enquanto a minha voz chega ao seu quarto, você está isolado, aleluia, sem acender a luz, porque a depressão te amarra. Quem sabe ainda está usufruindo de uma dor de cabeça por uma madrugada de droga, todo tipo de droga, de álcool, e você continua murcho, vazio, solitário e quebrado. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Suicídio não é a resposta. Desespero não é a resposta. Se trancar não é a resposta. A resposta é Cristo. A resposta é Cristo. A resposta é Cristo. A resposta é Cristo. Ninguém pode saber o que vai acontecer amanhã. Pilatos não fez de Jesus o seu Salvador. Pilatos viveu mais alguns anos cheio de remorsos. E a história diz que, não podendo mais suportar aquela existência miserável, suicidou-se para a sua perdição eterna, porque não fez a escolha certa e não respondeu corretamente. Ele desprezou a última chance de sua vida. Ele menosprezou a maior oportunidade de sua infrutífera resistência. Ele fechou o coração para o Rei dos Reis que estava diante dele. Não quis acreditar em um reino de si apresentado por Jesus. Que resposta tu dará a esta pergunta? O que farei de Jesus chamado Cristo? O que farei de Jesus chamado Cristo? Logo o sábado de aleluia terminará. O domingo da ressurreição vai iniciar. O tempo festivo religioso acabará. E que resposta você terá dada? Qual proposta você terá abraçado? Qual comunicação a sua alma você terá feito? Jesus morreu por você. A cruz do Calvário não é um mito histórico. Ele derramou o seu sangue precioso, morrendo por você, numa infame e vergonhosa morte de cruz.
E Ele fez daquela cruz uma ponte para te, aleluia, levar até Deus. Fez daquela cruz uma ponte para você alcançar a eternidade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único nome pelo qual todos os homens devem ser salvos debaixo desse céu. Jesus, 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 e só Jesus salva. Glória a Jesus. Aleluia. Ele ressuscitou para lhe dar a vida eterna. Agora, sabendo disso, o que fará de Jesus chamado Cristo? Vai recebê-lo em seu coração? Vai convidá-lo para participar do seu dia a dia? Vai convidá-lo para mantê-lo dentro do seu interior como seu salvador pessoal? Ou vai virar as costas? Ou vai continuar a vida buscando apenas quando houver necessidades? Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E não interessa o que você tenha praticado em sua vida. Jesus te transforma. Jesus te liberta. Jesus completa o que está faltando. Jesus te resgata do pó. Jesus te ama. Jesus te ama. Se você puder, seja em sua casa, seja em sua loja, seja encostado nessa loja, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. E enquanto eu orar, convida Jesus. Diga: vem fazer parte da minha vida. Vem morar no meu coração. Eu me arrependo. Se estás desviado, diga: eu quero voltar. Se está longe, diga: eu quero me aproximar de Jesus. Se ainda não entregou a sua vida, tome uma decisão de fazer de Jesus seu Senhor e Salvador. O que farei de Jesus chamado Cristo? Feche os seus olhos. Vamos orar. Aqui tem um jovem já reconciliando com Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos diante de Ti nesta manhã, aleluia, todos quanto, aleluia, nossa voz chegou por intermédio desse som. Alcança-os com Tua graça salvadora, alcança-os com o perdão, alcança-os com Tua misericórdia. Entra dentro desse apartamento agora, Espírito Santo, visita este coração agora, querido Espírito Santo, quebra as cadeias da opressão, desfaz as cadeias, Senhor, do suicídio, tira a amargura do peito, liberta dos vícios, restaura esta família, entra com a paz e prosperidade e com a salvação que só o Senhor pode dar. Oh, Espírito da verdade, que convence o homem do juízo, que convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça. Nós colocamos a cidade diante de Ti, seus governantes, as autoridades instituídas e constituídas. Toma-os em Tuas mãos santas. Vem prosperar, vem abrir as portas, vem derramar a paz. Ó Deus, vem salvar esta cidade em nome de Jesus. Oh meu Deus, oh meu Deus, os enfermos, Senhor, os doentes, Senhor, traz a cura sobre eles agora, 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 traz a cura no nome de Jesus sobre essas vidas agora, Senhor. Oh meu Deus,
Nós declaramos que esta cidade pertence a Cristo Jesus. Nós declaramos, Deus, que toda entrada e saída desta cidade está abençoada com a tua bênção, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te fazer um convite. Amanhã, domingo, a Assembleia de Deus tem uma linda escola bíblica dominical. À noite tem um culto de celebração a Deus. Dê uma resposta para o céu. Dê uma resposta para a sua alma. E compareça para cultuar a Deus junto conosco. Compareça para dizer: eu sei o que farei de Jesus chamado Cristo. Eu quero em minha vida. Eu quero em minha vida. Eu quero em minha vida. Deus vos abençoe. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, estarei aqui passando aqui o trabalho agora para o pastor Saulo. Ele estará fazendo aquilo que o Espírito Santo colocar no coração dele, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus porque temos cumprido aqui esta manhã a nossa obrigação, a nossa missão, aquilo que nós fomos incumbidos pelo próprio Senhor Jesus, de anunciarmos o Evangelho, de pregarmos a sua palavra. E eu acredito que o Senhor vai estar fazendo obra como já tem feito. A palavra do Senhor, ela é eficaz, é poderosa, ela jamais volta ao Senhor sem cumprir o seu propósito. Nós estamos aqui porque amamos essa cidade, amamos as almas das pessoas aqui em Vargem Alegre. E nós estamos orando já há algum tempo para que o Senhor possa abrir as portas da salvação para Vargem Alegre e salvar almas, libertar vidas, porque o tempo está findando, os dias do fim se aproximam e as últimas almas que ainda serão salvas precisam ser alcançadas. Glória a Deus. Nós vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo esta oportunidade, o pastor Newton Jorge, que veio estar conosco aqui esta manhã, demais irmãos que estão aqui. Graças a Deus por isto, pela obra que está acontecendo aqui esta manhã. Já foi falado, amanhã pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, e todos vocês que estão ao alcance da minha voz são convidados para participar e aprender acerca da palavra de Deus. E à noite um grande culto de louvor e adoração em celebração ao nosso Deus. Você é o nosso convidado. Vamos estar orando, irmãos, encerrando este momento que nós temos tido a oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nós queremos mais uma vez erguer as nossas vozes em adoração, em louvor ao teu nome que é santo e é poderoso. Tua palavra foi pregada aqui esta manhã, através dos louvores entoados e através da ministração, ó Pai, dela mesma. Meu Deus, nós acreditamos no poder que a tua palavra tem de alcançar corações. Nós cremos no poder do teu Espírito Santo de aplicar a tua palavra ao coração de todos os que a ouvem. Ó Jesus, abre as portas da salvação sobre esta cidade. Abre as portas da salvação para Vargem Alegre e salve almas, liberta vidas, resolva problemas familiares. Ó Senhor, toma esta cidade e salve, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti em o nome de Jesus. O amor, a graça e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos. Amém.